Nesse vídeo está liberada a heresia. Fala galerinha, Zezinho na área em mais um vídeo pra vocês. E quanto tempo, gente, que eu não faço vídeo de aqueles caras? Hoje sim é vídeo de aqueles caras, eu sei que vocês amam, porque por algum motivo que eu não consigo entender, é um dos vídeos mais visualizados do canal. Deus sabe por quê. É um milagre que acontece. Milagre! Porque no vídeo de hoje nós vamos tentar descobrir quem é o ex-padre junto com aqueles caras, e você vai vir comigo pra tentar descobrir quem é o ex-padre. Gente, de igreja católica eu não entendo muita coisa não, só de história, mas assim, eu posso tirar uma coisa como um bom ex-padre que sou também. Você sabe, gente, que tipo, tudo que eu falo aqui é super verdade, né? Mas vem comigo que a gente vai descobrir. Nós somos aqueles caras e hoje iremos descobrir quem é o ex-padre. 5 participantes, 4 impostores e apenas um que escolheu esperar. E aí, Não é que eu será que a gente esperar. acerta? Da Tônica eu já Vem descobrir. tiro já. O que tem o piercing do Tragos. Não sei, porque eu não sou a pessoa que eu não uso piercing. Opa! Paz de Cristo. Podia ter falado isso? Olha, o amigo veio com a sandalinha. A sandalinha de Jesus. Já veio com a sandalinha de Jesus esse aí. Boa tarde Vaza. a todos. Muito obrigado pela presença de vocês. Nosso objetivo aqui é muito simples. Bom, já vou analisar aqui de cara, assim. Ai, meu Deus. O do meio tá forçando muito uma coisa meio Jesus Cristo, não era de Jesus Cristo. Esse último aqui, gente, que tá aqui em cima aqui, ó. Chuta ele logo, já chuta pra longe. Isso aqui não é padre nunca, isso aqui é padre. Aí depois descubro que era ele. O de cá, esse aqui também ele tem uma vibe meio celestial, meio angelical. Parece um padre. O do meio acho que tá se fazendo, não sei. Aquele de lá também, o segundo lá, ó, tem cara de padre. E o primeiro, ele tem cara, não sei, de vendedor de seguro de saúde, de plano de saúde. Não é corretor de plano de E saúde. vocês sim, quem é o ex-padre? Vamos fazer o disclaimer agora já então? Na verdade, Vamos ele tem cara de começar agora. pastor, Gente, na desculpa a todas as verdade. pessoas que são religiosas Porque e sim, podem gente, se tem ofender diferença. nesse vídeo. Nossa intenção não é essa, né, Marcelo? Não. Nossa intenção é descobrir só quem é o ex-padre, mais nada. A gente não tem conhecimento técnico para isso. Não, torna tudo gente, maravilhoso. ganhou. Vamos começar diferente hoje, porque você... Ninguém se ofende, gente, por causa quando você mexe com fé, com religião. Ninguém se ofende. Que é isso, Beltrão? Alguém vai se ofender? Você, meu amigo, de azul, da direita, tá rindo pra minha cara desde que tu entrou. Então hoje vamos começar por Ó, você. ele tem uma bigodeira. Eu sou o André, eu tenho 31 anos, 2 anos que eu deixei de ser padre. Cara, ele tem uma voz de padre, mano. Meu camarada. Ele tem uma voz de padre, mas ele não tem... O nome dele não é nome de padre. Padre Andrew. Não faz sentido. Sou o Leonardo, eu tenho 29 anos e eu fui ordenado com 26. Meu nome é que é Christian, ser ordenado? eu tenho 51 anos, fui ordenado com 25. Christian, tu não falou O que é ser só porque ordenado? o amigo Leonardo falou ordenado não, né? Não, porque é o certo, né? Quando vocês falam, fui ordenado com 25, É o que É o final significa? da faculdade. Você conclui a faculdade de teologia, você é ordenado padre. Pra ser Gente! padre, tem que ter se formado na faculdade? Sim, 2. Gente, então eu poderia dizer que eu quase fui ordenado, porque quem não sabe, gente, eu fiz teologia, então... Filosofia e teologia. Tu achou que era o quê? Fazer 3 Pai Nosso e tá dentro? Não, eu achei que acho que assim, 10 anos de igreja, mano. Não, eu achei que era tudo dentro da própria igreja, Era uma tá coisa ligado? da própria igreja. Faz sentido mesmo. Mas ué. Fala pessoal, boa tarde. Meu nome é Leonardo, Forçou. eu tenho 40 Não é. anos e eu exerci o ministério durante 8 anos. Cara, exerceu o ministério. Ai, Ele fala Pô, bem, achei que ele era um bruxo. não. De qual casa? Harry Potter. Harry Você, querido. Meu nome é Paulo, só me chamam de Ubalda. No seminário tinha muitos Paulos e a gente começou a se chamar pelo sobrenome. É o Baldino, mas é a variação do... Padre Baldino é potente. Não, 36 não. anos, me não. ordenei em 2015 e em 2020 eu pedi licença do cargo. Licença? Aí, processo ainda não saiu, mas não exerço mais o ministério. 5 anos, então. Isso. 5 anos. Senhores, o que deu dentro de vocês, ou que vocês perceberam, que vocês falaram assim, quero ser padre, né? E se é assim que se dá É também chamado, isso, né? Chico, Quero eu sei- ser, ou eu uma sei que você não um tipo de entende convocação, disso. né? É, Convocação? Mal te liga com a irmã. Você só Eu pensa em entrei muito futebol. cedo, desde pequeno, meus pais se conheceram na igreja, grupo jovem, casaram, tocava na missa, tinha grupinho, participava de um grupo de oração. Não. No ensino médio, 2005, Ele de manhã, não. na volta, passava na finada Gama Filho para fazer um teste vocacional. E no ano seguinte, já terminado o ensino médio, eu ingressei no GBA, Não. que é um grupo vocacional da Arquidiocese aqui do Rio. Não, Depois é entrei não, no seminário é menor, né, e fiz filosofia, ingressei em Não. filosofia e teologia. Teve também um lance comigo na jornada, na visita do Papa aqui em 2013, né? Eu já estava no seminário, estava Ninguém em se crise, importa mas com aquilo isso. ali me Não é. ajudou, me deu um Você não é ânimo, o tava- padre pronto. e cumprimentei o Papa Francisco. Ah, o ex-padre, no caso, E aí né? foi isso. Acho que... Não, agora eu falo. Como sempre, eu brisando.
eu tenho 5 padres e um que não é padre, ou pessoas aleatórias e um realmente é ex-padre? Porque isso é importante, que talvez sejam 4 padres e um ex-padre. Aí agora me confundi. E com 16 eu apostei a crise, cumprimentei o Papa Francisco quando esteve aqui no Rio. E aí foi isso. Acho que com 16 eu apostei nessa... Tava muito minha família, todo mundo, amigos ali, eu ingressei no seminário. Leonardo, sua vez. Eu era coroinha lá na igreja, né? O padre apresentava essa pergunta algumas vezes, né? Vem esse convite, veio a oportunidade do seminário. Essa testa? Quer saber? Bora. Isso tem quanto tempo? Isso foi no ano de 98. E aí tu Essa foi pro camisa da ministério ou foi pro Huxley. seminário? Não sei. Ouviu o sermão com essa... Cada hora é um negócio. Ministério é quando você já é padre e tu começa a trabalhar. Tempo de O preparação. Eduardo aí é outra confirmou com coisa. a Aí é o cabeça. seminário. Aí é ser seminarista e tá lá se preparando. Talvez meus motivos não sejam tão comuns, né? A minha família é muito católica, eu sempre convivi na igreja. O meu nome, Christian, é por Vem de conta de ser Cristo. uma palavra que é cristão em inglês. E eu sempre fui da igreja, fiz primeira comunhão, Cristão. fiz tudo. Comecei a fazer filosofia para dar aula. E me deu um insight. Uma coisa Ele que me pode ser incomodava padre, não, mas muito acho que ele é era a diácono da questão igreja. Da igreja não se comunicar com o jovem, a igreja católica. E aí me deu a ideia de fazer teologia junto com publicidade. Padre marqueteiro? Nossa. É novidade, é E maneiro. aí eu falei que era incomum. Mas você também estava vendo que a sua fé não era suficiente para convencer o jovem. Era mais uma coisa de A envelopagem. fé é então. uma questão particular, né? Assim, na verdade, o que me incomodava... Você queria era ver passar que muita a gente perna nos não outros, a verdade é ouvia as essa. palavras, enfim. Você queria passar a perna nas Discurso, pessoas, talvez, você queria enganar os comunicação, jovens. Queria trabalhar a imagem da igreja. Aham. A competição com a igreja evangélica é muito grande, meu filho, ó. Muito grande essa competição. Você acha que a igreja católica não ficou desesperada em um momento quando viu o crescimento da igreja evangélica? Tanto surgiu até os movimentos de renovação. Gente, talvez eu esteja apedrejando esse vídeo, mas caguei, Conhece gente. o Salesiano ali. Não, Caguei. eu sempre convivi ali na igreja do Salesiano, desde pequeno, meus pais sempre Salesiano é uma escola frequentaram lá, católica. Então eu fiz todos os Católica. movimentos lá. Você tem quantos Eu anos fiz mesmo, só pra saber? 29 hoje. Tem uma idade mínima pra ser padre? Idade mínima, não. Tem uma pré-determinação ali. É porque, normalmente, eles determinam que a partir dos 24, 25 anos é quando o intelecto já tá mais formado, faz com que a pessoa desista Sim. menos. Tem essa... É muito comum desistência nessa profissão? Não sei se dá pra chamar de profissão. Não é profissão. O mais comum dos é um casos de chamado. desistência são os Sabe, casos de Beltrão? seminaristas, né? Que são aqueles que ainda estão estudando teologia. Não chegaram nem a ser Não padre. chegaram a ser padre ainda. chegaram. E você sabe se tem na comunidade um motivo? Tem gente que não se adapta à rotina, que não quer viver ali naquele lugar Ah, que a igreja às vezes a pessoa determina você tem percebe ficar. que ela- Tem gente que se descobre que não quer mais viver o ministério, que quer viver o matrimônio. Não tem uma coisa que é muito comum, né? Cada um tem sua história e sua trajetória. Mas eu falo com vocês uma coisa, às vezes, igual o catolicismo, ele força que o padre não seja casado, a gente por motivos, desculpa falar, históricos, pra não dividir propriedade, a gente sabe que é. A gente sabe que é isso, tá? Porque biblicamente falando, é muito pelo contrário, se incentiva o casamento. Celibato lá na Bíblia é muito raro, desculpa falar. Muito raro. Poucos seriam os discípulos de Jesus que não eram casados, não tinham interesse em casamento. Então, assim... Ai, tá. Gente, eu estou vendo que você cancelado desse vídeo. Essas pessoas. Pela Mas igreja já- já católica tinha e os sido ordenado católicos. padre. Salesiano, 29 anos? Isso. Você já estudou junto, não? Eu não me lembro de ter estudado com você, também, não. mas não é possível, né? Não, Santa Rosa ou região oceânica? Santa Rosa, pô. Oxe. Quem é o padre de Salesiano? Hoje é Padre Gustavo lá. Eu digo o Supremo. O Supremo? O Sim, Supremo. Supremo. Moleque, tu pediu o senhor Caiô dos padres. Mandou chamar o gerente. Quem é o Salesiano? Quem fundou? Dom Bosco fundou o Salesiano. Pra mim foi um motivo muito natural. Fui nascido e criado em São Gonçalo, na paróquia Que Santíssima você quer dizer com Trindade, isso, e lá ô eu via muitas injustiças, Chico? muitas coisas acontecendo no entorno da minha paróquia, então eu cresci com esse desejo de mudança e poder ajudar realmente a quem são os mais necessitados. Então, Ele tem uma eu posso voz de dizer que eu padre, fui, esse assim, cara. graças a Deus eu fui escolhido, né? Deus me escolheu pra ser... E exercer ele é essa meio função ti- ele é durante um período, me sinto meio muito grato por humilde. isso. Obrigado. Pô, gente, Não, Deus forçou. que me perdoe. Olha Forçou, só. forçou. Não tem como você ser Não. padre e depois tu lançar esse Não, camarada que vem forçou. falar aqui no programa desse jeito. isso? Não tem como, não é, Não, e gente. forçou, Aí pode tirar. pode tirar. Pode tirar. Ai, meu Deus. Ah. De que você Não, pode não, não, deixar não. o ministério Raza. E continuar tendo muita fé? Com certeza, até porque a gente não deixa de ser padre, a gente continua sendo padre, a gente só não exerce o sacerdócio e tudo mais, entendeu? Mas com esse Continua precisinho sendo padre, do né? Tragos, É um requisito aham. pra ser padre, o celibato, correto? Como que funciona isso? Não, é só porque uma vez padre Gente, sempre padre. a questão é, se você for padre, com certeza. Como se fosse isso, né? É só nesse sentido. A partir do momento que você se
desliga do ministério, você pode... Ninguém tá entendendo, abrir mão do ninguém tá celibato entendendo aqui minha cara quando eu voltei aqui. É porque eu tô falando uma coisa muito absurda e eu censurei de propósito. Tipo, eu gosto muito de falar que eu fui ligando os pontos. Quando chegou um determinado momento, na Jornada Mundial da Juventude de 2013, eu tava num momento muito difícil, um momento de escolha, eu tinha 20 anos, e eu orei e pedi pra Deus pra me dar um caminho, um discernimento, uma luz. E foi então que naquele momento, tipo, encontrei com o Papa Francisco, foi um momento de muita emoção, ele tinha acabado de ser Gente, todo mundo encontrou com o Papa. Quando ele veio no Brasil, a primeira vez. Não, beleza, pô. O Travis Scott também, pô. Mas eu falo com ele é outra coisa. E agora geral conhece o Papa. Chico, você vai pro inferno desse jeito. Veio aí, né? Pô, fui no show, vim. Que isso, Chico? Nada, conhece ele. E geral conhece o Papa. Pô, é loucura, gente. Assim, né? A pergunta que eu e o Pierre está em dúvida aqui, assim, pode ter tatuagem e ser padre? Tipo, Não, e ele tem piercing também na orelha. Hoje em dia é super de boa. Óbvio que durante a história, tipo assim, houveram muitos preconceitos. Na verdade, essa daqui eu fiz depois, eu deixei de ser padre também. Isso faz sentido, mano. Porque eu já ia falar, inclusive, da calça laranja do amigo aqui. Só manteve a sandália. Com toda certeza. Ué, qual o problema da calça Christian laranja? É um grande professor de filosofia. Ele é verdade. Code ali, que a única pessoa que não tá batendo pra mim é o nosso amigo Dress Andrew. code. Que padre que usa aquele tênis ali? Dress code, gente, é o código de vestimenta de alguma coisa. Pra quem não entende de inglês, dress code é quando, por exemplo, você faz uma festa e aí você tem um dress code, uma forma de se vestir. Ser pastor, por exemplo, tem um dress code pra ser pastor. Que a gente sabe que é terno, que essas roupas mais assim, mais sociais. Roupas sociais. Mais roupa social. A gente desiste de ser professor. Não tá batendo pra mim é o nosso amigo Andrew. Que padre que usa aquele tênis ali? Quadro de caveirão. Bonitão tem o de tênis, caveirão, inclusive, da né? hora, porra. Que isso, cara? Eu acho que esse é justamente um ponto, tal. Pode ser um ponto pra gente desvendar alguma coisa aqui, que é... Ele viveu uma vida muito regrada durante muito tempo e agora ele... Eu lembro só Se de você falando soltou, pra Marina, desabrochou. Comprime e... De exatamente. repente foi a mesma coisa aqui. Desabrochou. vamos votar. O problema Votar. é, eu não faço ideia de que eu vou votar. O problema é que a gente... Mas a gente pode estar eliminando o primeiro, velho. Mas é muito óbvio. É o Leonardo? Você é o Leonardo pela idade. É muito na minha óbvio. cabeça é mais difícil ter um padre E novo. vocês também deveriam ter conhecido ele, não? Mas, por exemplo, o fato de vocês não reconhecerem ele do colégio também não faz ele um mentiroso. Não, do faz. Não, mas às vezes é o seguinte, às vezes a gente conhece e ele não quer falar, a gente fala, esse moleque não foi padre. Que ele fazia merda. Eles podem ter... Ele pode estar Garcia! sacanagem mesmo de propósito. Leonardo, qual era o teu professor de matemática ou professora no primeiro ano de ensino médio? Teve o Francisco. Todo mundo do colégio é Francisco, gente? Qual foi a série que você estudou lá? Eu estudei o segundo ano. Só o segundo ano? Só o segundo ano. A maioria do meu ensino médio eu fiz no Miguel Couto. Então tu não estudou no Salesiano, tu estudou no Miguel Couto, né, caralho? Fiquei um ano no Miguel Couto, depois fui Caraca, pro eu tô dando Salesiano xingadão no ali. segundo ano, Tá se enrolando, E o hein? terceiro ano eu voltei pro Miguel Couto. Quem era o professor de religião do Salesiano? Tive o Rodrigo. O Musulão? Esse não. Professor de história? Pô, melhor eliminar ele, Chico. Teve o Fábio. Ih? Tinha Fábio, não. Tinha, pô. E Arthur Tadeu? Diz algo pra você, Arthur Tadeu? Arthur Tadeu não te fala nada. Arthur Tadeu, não lembro desse nome. Não, beleza, eu vou só seguir meu voto. Desculpa atrapalhar. E o voto é em quem? No Leonardo mesmo? Leonardo. Marcel também vai no Leonardo? Cara, eu vou também vou no Leonardo por isso, pela idade. Ele não Dentro do esperava viés disso que isso. Você levantou, tá ligado? Vamos pela vestimenta. Ele não assim, esperava a vestimenta- isso. É porque assim, na minha cabeça você não consegue... O Leonardo também é tem que ser muito técnico de disruptivo, TI, né? gente. Ele é Pra técnico você de terminar TI. uma era que Foi você só tem pra uma poder vestimenta- aparecer naqueles Você pula caras. e do nada tu tá de... Não dá. Cavanhaque no caveirão. Ou pode ser a escolha menos óbvia, né? Que é o cara novo, né? Ai, Eu posso me agarrar pra difícil. votar em alguém. Não, É também, isso que eu também falei, é isso. tá? Então por isso meu voto é no Andrew. Eu vou aqui, ó. Leonardo. Mais um voto do Vou ficar Leonardo. com eles, vou ficar Voto com no Leonardo eles. também, gente. Eu não sei quem votar, eu vou acompanhar vocês. Leonardo, obrigado, meu irmão. Tamo Vai, junto. não é você não. Valeu, mano. Inclusive, ele não me é estranho, já vi ele em algum lugar. Tá, galera, olha só. Round 2, beleza, votamos, tiramos o Leonardo. Alguém tem alguma pergunta? Eu quero trazer uma. Então traz, Raul. Eu queria saber, nesse tempo que vocês foram padres, né? Que vocês exerceram aí o ministério. Ministério. Qual foi a melhor história, assim, que vocês passaram, que vocês viveram? Não, eu acho que além da missa, o padre tem Gente, aula da eles viram confissão. um papa, gente. Não sei o que mais o padre faz. Eles né? viram Mas, papa. Eu queria a melhor história que vocês têm. Isso já é melhor pra eles, é o ápice do católico. católico. Casamento do Alok, mano. Loucura no Cristo Redentor. Do nada, o show da Eu não Loki. casei o Alok, foi o reitor do Cristo Redentor, o padre Omar Raposo, que ordenou, né? Eu tava já acompanhando ele. Assim que eu ordenei, fui provisionado para Bangu, São Sebastião e Santa Cecília. E depois de um tempo eu voltei para servir na sede da arquidiocese, que fica ali no centro, né? E eu gostava muito de comunicação. Agitava o Instagram do seminário nessa época, organizava os campeonatos. Campeonato do quê? Tem Olimpíada no seminário, entendeu? De futebol. De seminarista. Imagina, gente, os pais tudo de batina correndo atrás de uma bola.
Imagina um padre pulando naquele negócio salto em vara. É uma coisa que eu quero ver. Gente, pelo amor de Deus, gente, faça as Olimpíadas dos Padres. Precisamos de umas Olimpíadas de padre. Gente, isso é a coisa mais legal do mundo. Gente, imagina o padre fazendo, nadando uns 100 metros rasos. Mas 100 metros rasos, no caso, é com corrida, não tem nada. Mas seria legal também com o padre correndo também, com aquela batina. Ai, gente, ó, façam isso. Não sabia que eu precisava disso até pensar nisso. Entendeu? André, E na época eu já tava na arquidiocese, na sede, e fui auxiliar. Uma lembrança assim, mais recente que eu tenho. Você me permita te interromper, perdão por isso já, mas é quase que inevitável, me surgiu uma dúvida aqui. Se tu toma uma entrada mais dura no futebol, tu fala um palavrão? Falava? Ah, normal, depois pede perdão, né? Nossa. Ou pra ele. Quando eu estava na igreja, eu não, gente, nada me fazia xingar. Nem topada, nem nada, não fazia. Hoje em dia eu tô me esforçando pra tirar os palavrões de novo da minha boca, não por nada de religião, não. É porque é uma coisa minha, eu não acho legal ficar xingando, não. Enfim, a história mais recente assim, porque o casamento dele foi no nascer do sol, né, cara? Então a gente teve que ir pra lá 2, 3 horas da manhã com a equipe, uma loucura. A gente ficou sem comer, foi a lembrança mais marcante, assim, né? Porque eu fui vigário paroquial, né? Vigário paroquial é uma espécie de adjunto do padre. Então não celebrei muitos casamentos, mas nesse foi marcante. Uma dúvida. O vigário não é padre. Não, vigário é padre, vigário paroquial. Ele é uma espécie de adjunto do pároco, né? Que é o administrador real da igreja. Nossa, eu não entendo nada disso. Ele é portão. A história, assim, boa, mais marcante que eu já tive foi a possibilidade de celebrar alguns casamentos dos meus amigos. Um em especial, porque era um dos meus melhores amigos e ele não sabia que eu ia estar lá pra celebrar e ele começou a passar mal. Não, essa tatuagenzinha. Fiquei mais emocionado com o padre do que com a noiva. Você achou que foi mais nervoso pra você? Você no máximo é um diácono da igreja católica. No máximo é um diácono da igreja Pô, católica. ele chegava ali, eu começava a chorar, porque eu tava chorando com ele, era meu amigo Não, também, esse cara então... não. Pode tirar também. Ele é forte, hein? Não, não é. Pode tirar também. Eu e o Pig dar uma casada ali pra ele ser não, só pra ver como é que é. O primeiro tem jeito de pastor. Ah, isso não é oficial, não, é só pra deixar claro. Não, você, pô, vai que Vai, segue pro casamento. Eu, Pig, te recebo, Maciel. Te recebo, Maciel, Por meu esposo. por meu esposo. E te prometo ser fiel. E te prometo ser fiel. Na alegria. Na alegria. Na tristeza. Na tristeza. Na saúde. Na saúde. Ele fica tocando Todos pig. os dias da nossa vida. Padre, Não. né, gente? Dá um beijo. beijo. Na mão, o quê? Não. Te recebo, Pig. Te recebo, Pig. Por meu esposo. Por meu esposo. Eles estão casando de verdade, gente. Porque se ele for padre, eles estão casando. Na saúde e na doença. E é um casamento Todos os gay. dias da nossa vida. Gente, ele tá abençoando. Não tem como. É isso. Casou. Pronto, já era. Agora você Deus casou. uniu o homem não separe. Ixi, agora é sério. Marido e marido. Pronto. Nossa. Acabou de fazer um casamento. Leonardo, antes que é o seguinte, Leonardo, você ficou Chocado. 8 anos. Você ficou mais tempo que todo mundo. O que te fez desistir, cara? Cara, divergências de ideia. De você com a Ele é Leonardo instituição? também, então eu não Instituição. entendi. Cara, eu fui pro seminário muito cedo, 14 anos, né? Fui ordenado com 24 e com o tempo as coisas vão mudando, né? Você vai vendo como é que a instituição funciona, você vai vendo... Ele se você vai mudando enquanto se pessoa, decepcionou. Né? Então, eu deixei mais por conta disso. Christian, sua vez agora. A mais marcante é porque eu fui provisionado para Itu. E lá, uma vez, uma mãe veio se confessar Ele nem é padre, esse comigo, cara, ele é contando professor a de história do filho. filosofia. Tinha um problema muito sério com drogas, já tinha sido internado várias vezes e tal. Eu fiz um trabalho bem... Ou seja, eu não tenho nenhuma ideia de quem é. Gente, eu tô perdido aqui, tô perdidaço. próximo dele, assim. Foi muito mais do que uma confissão, né? Assim, a gente ficou muito próximo. Esse cara da e ponta, ele é depois muito sério, conseguiu né? arrasar. Ele nem Foi isso ri. que mais marcou até hoje. Se for verdade, muito bacana. Acho que ele tá Minha segurando. história é uma história até, assim, impactante pra mim, porque a minha avó que me ajudou a ser padre, e lá pelas tantas ela estava muito idosa, muito doente, e eu precisei fazer nela a unção dos enfermos. O que é isso? A extrema É unção. quando passa e abençoa a pessoa para ela ter uma passagem melhor. A extrema unção. Então, pra mim, foi um momento muito difícil ali. Eu até questionei minha fé com Deus, mas, assim, faz parte, né? A gente entende que nós não somos desse mundo, pertencemos a outro plano. Então, foi um momento muito difícil pra mim, muito marcante Mas, também. André, só me desculpa tocar nesse assunto e pedir mais uma explicação. Isso são só em casos meio paliativos, onde não há mais salvação e é só para ter uma passagem tranquila? Como Sim. é que é? E quem faz esse julgamento de que é a hora de fazer isso ou não? É o padre? É o médico? Geralmente, quando a pessoa ela tá internada no hospital e os médicos eles designam as pessoas que falam assim, cara, não tem mais jeito.
Então a família chama o padre, caso a minha irmã, a minha mãe chamou, e eu tive que ir lá fazer esse momento difícil. Então foi por conta disso, foi a minha dúvida, porque eu também saí. Então já aproveita e traz isso pra todo mundo, não? Porque ele também respondeu já o motivo da saída dele. Que foi não isso. sei. Paulo, o que te fez sair da igreja? Eu entrei muito jovem, né, cara? Entrei em 2006 no seminário. E a minha primeira crise que eu vivi foi na jornada, né? Não sei se vocês lembram da jornada, foi um evento que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, sediou, o Papa visitou. O colega até falou do Papa, porque o Papa Francisco foi ordenado em 2013. Então, Bento XVI renuncia em fevereiro, no carnaval pra gente. 7 de março ele é anunciado o Papa. O primeiro compromisso do Papa naquele ano, fora de Roma, já era no Rio de Janeiro. Então ficou aquela dúvida se ele vinha, se ele não vinha. Uma pessoa estranha, uma coisa estranha. Parece uma coisa dessas pessoas. Foi naquele ano de 2013, que foi assim, suprida pela visita dele. Aquela injeção de ânimo que eu tive. Eu lembro que teve um boom de inscrições no seminário. Muitos jovens passaram a se interessar também pelo seminário. Eu pedi pra ajudar esses jovens também, porque eu estava em crise naquela época. O Papa vindo no local, nossa, é uma injeção de ânimo. Todo mundo que tá afastado da igreja volta, obviamente. Pedi licença lá do vigário paroquial, quando passei a servir aqui na Arquidiocese no Centro. Comecei a ter crise, realmente. O Papa passando, as pessoas simplesmente deixam de beber, de usar droga, essas coisas. Porque é o Papa, né, gente? O cara é a autoridade master da Igreja Católica. Tipo assim, depois de Deus é só ele, cara. Coisas que eu já não acreditava, coisas que eu já tava mais automático. Aquele que não entende nada. Pra resumir, você não se identificava mais na sua função. Passou. Acho que entrei no seminário ali, meio que a carreta ali, fui fazendo, fui tentando dar um gás ali ao longo dos anos, mas chegou um momento forte pra cacete. Então, mas eu ia perguntar pra ele, pô, e quanto tempo você é professor de história? Eu olhei professor de história de religião na minha cabeça, tá? E tipo assim, ele sabe todas as datas, todos os lugares certinhos, tá ligado? Ele teve uma vivência até chegar perto de talvez ser padre, enfim, ele é um cara bem religioso, enfim, ele participou de todos esses processos, por isso ele conhece muita coisa, mas ele não foi padre. Mas por quê? É porque você já cismou com outra pessoa. Não, porque assim, por exemplo... tá ligado? Você já cismou com outra tudo bem, mas tudo bem, eu sou assim também. Eu sou assim também. Porque assim, na minha cabeça, pô, pra mim o Christian, ele é muito forte, porque parece que tudo que ele falou até agora... Eu acho que o Christian... Ele não falou nada, meu filho, é cara de professor. Muito mais, cara. Não. Christian, falta você responder sobre o motivo de você se afastar da Igreja Católica e da profissão, da função de padre. Só que, quando o Leonardo tava falando das divergências institucionais, ou melhor, das divergências com a instituição, você concordou muito, você estava fazendo assim e tal. Foi o mesmo motivo? Foi por aí também? Sim. Não conseguiu mudar do jeito que você achou que conseguiria, né? Não, mas não cheguei nem perto, né? Acho que todos eles são católicos ou têm contato. Não vou entrar em detalhes, porque se envolve pessoas, né? Enfim, eu ainda sou um homem de fé, ainda sou Esse cara da ponta é muito sério, esse cara que tá aqui, olha, é muito sério. O cara nem ri. A questão do celibato. Acho que a pessoa tem Jesus, tem que ser alegre, cara. Tem como não. Eu e a Liga adicionar essa força. Não pode ter relação, não pode, tipo assim, construir uma família, ter filho. Não pode, porque não pode dividir, porque pensa bem, o padre, ele é meio que um funcionário da Igreja Católica. E quem é que vai sustentar o padre e os filhos do padre, a esposa do padre? A Igreja Católica, né? Meu filho, fica difícil. É por isso que a diferença do pastor e o padre é isso. O pastor ele pode ter o emprego dele, ele trabalha normal. Então ele pode ter filhos, ele pode furunfunfar. O padre não pode, não. Vamos chamar assim, é uma disciplina que a gente tem na Igreja Latina, que ela começou a ser fundada, essa disciplina do celibato dos padres, no ano 309. Então a Igreja Latina... Leonardo, desculpa, você eu já sei que sabe. Quero que o André me explique. Primeiro de tudo, parte do princípio carnal, né? Foi como o Chico estava falando. Começa a confundir muito as coisas. Então imagina, você tá ali no confessionário, tá com uma pessoa que você tem uma atração. Imagina se você pudesse cantar essa pessoa. Que isso? Não, que estranho. Não, sai fora. Papo esquisito. Não. André, muito obrigado. Caraca, vazou. Desculpa, Deus. Caraca, mandaram o cara embora. Coitado. Depois desse absurdo que ele falou. Mas, Léo, realmente tô curioso. Pode terminar a sua história, por favor? Do porquê do celibato e tudo mais. É uma norma que existe para simplesmente os padres da chamada Igreja Latina. Não é todo padre da Igreja Católica que não pode casar. É uma norma só para os padres da chamado rito latino. Então você tem umas partes da Igreja Católica, os padres lá podem casar. Então é uma norma disciplinar. Os ortodoxos? Não, porque lá é Igreja Latina. Beleza, uma igreja alemã também é latina. É latina. Cara, muito burro. Mas aí você foi mais burro ainda, velho. Aí tu foi... A Igreja Católica Americana. Cara, é o Ocidente, ele tá... Ocidente, isso não faz sentido. Cara, por que você saiu de ignorante agora pro Toda igreja católica não é latina, não? Eu entendi agora. Gente, cara, rápido. Eles não falavam latim, gente? Não pode casar, católico. Nem tem na
China isso? Vai mais ou menos por aí, Chico. Não tem tanta igreja católica. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Christian, eu sou ateu, tá? E uma coisa que me fez justamente me sentir... Eita! Beltão é ateu. Como se fosse alguma surpresa pra mim falar isso. mais confortável pra achar isso, que não deixa de ser um achismo, né? Não dá pra ter certeza de nada. Foi justamente a aula de filosofia, cara. E eu queria entender por que tem que fazer filosofia antes de teologia? Assim, lógico que é filosofia. Por que, Beltrão? Aprenda o seguinte, religião é filosofia. Resumidamente é isso. Aquilo que você acredita não faz parte da filosofia, faz parte do pensamento, faz parte da crença. Enfim, a filosofia, ela abrange tudo isso. Religião está dentro da filosofia também, no caso. Não é só negar Deus, não é isso a filosofia. Eu não quero parecer que eu muito pelo contrário. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Foi Nada a justamente a aula ver. de filosofia que me fez não acreditar, achar aquilo que não fez tanto sentido pra mim. Pra te responder, eu vou falar duas coisas. A primeira Por favor. Você tem que fazer filosofia primeiro, porque a filosofia faz esse confronto. Então é o momento de você entender se você tá no caminho da fé mesmo, se você quer isso ou não. Muita gente já sai desse estágio. Foi o meu caso, foi exatamente o meu caso. O segundo ponto é que muita coisa que você aprende na faculdade de teologia, se você não tiver a base da filosofia, você não vai entender. Então por isso tem que ser nessa ordem. Você não pode fazer teologia pra depois fazer filosofia. O Cristo é forte também, cara. Mas ele é forte na filosofia. Mas ele não é. Pra mim é Ele é forte. Ele Gente, é porque a religião ela tem que ter. Não é nada mais que uma forma de filosofia, a religião. Mas posso levantar uma parada? Levante. O Leonardo pode ser padre. Ainda. Caraca. Moleque! Foi o que eu falei no início. Ele é padre, pô! Foi o que eu falei no início. Eu só tava pegando na produção. Foi o que eu falei no início. Porque de fato faz sentido. Concordo com você também. Pode ter um padre de verdade. Fazer uma provocação. Um padre, no exercício da formação, sem estar aposentado, reformado, seja lá qual a palavra, ele viria no canal de YouTube? O padre Fábio de Mello Viria, gente. Mas o Faustão é um quadro de uma parada que vai falar da profissão dele, da religião dele, Qual vai é o cantar a música problema? dele, ele vai se apresentar como artista. Não, ele vai como convidado. Ô, Beltrão, o padre é um ser humano normal, tá? Está espalhando a palavra. Ele só não faz furuque-fuque, mas é um ser humano normal, é de Deus. É um ser humano normal. Eu, hein? Pra vocês é suave o padre tá aqui, se for de fato um padre. Claro. Eu acho que sim, o nego não ia pensar nisso não, cara. E trazer o padre de verdade, não. Ramon, se for, tu vai ficar feião com o pessoal. Provavelmente. Vão ficar dois horríveis, Ramon, eu e tu. Muito se falou da questão da religião como o centro, né? Pré, o interesse, e pós, a desilusão ou a saída. Eu quero saber agora mais do pós mesmo, né? Da vida pós-padre. O que vocês estão fazendo da vida de vocês? Vocês saem? Vocês hoje são casados? Eu tô pegando coisas assim, bem que hoje vocês podem fazer, mas vocês podem falar livremente sobre como tá a vida de vocês. Vou começar com o Paulo, então. Hoje eu sou casado, tenho filho. Eu já tinha essa predisposição pra comunicação. Quantos anos, filho? Tem 4 anos. Tentou pegar, né? Tentou pegar, né? Aconteceu. Pô, quantos anos é filho? Que série que ela tá? Quinta série? Tempo que ele tava na Ele igreja. pensou. Ele pensou, tá ligado? Ele pensou legal. E eu já tinha essa predisposição de trabalhar com comunicação. Depois eu concluí a faculdade de comunicação e hoje eu trabalho com comunicação institucional e tal. Presto assessoria, consultoria. Leonardo, Ele é vendedor de plano de você é saúde. Eu padre falei até que ele era hoje, vendedor então de fica à plano de vontade pra saúde. esclarecer pra gente aí. Depois que eu deixei o ministério, né? Comecei trabalhando como professor e entrei logo Ele tem depois cara de na aeronáutica. professor. Então, até o ano passado eu era oficial da aeronáutica, né? Trabalhava dando aula lá no Newton Braga. E as coisas que você perguntou, eu gosto de fazer no dia a dia. Música eletrônica. Ano passado trabalhava às vezes quando como DJ também. Nossa! Gosto de uma rave. Meu Deus! Como assim, cara? Do nada! Do nada! Doneita! O cara vem de padre! Do nada vira professor, vai pra aeronáutica e é DJ! Ai, foi demais pra mim, sou muito forte. Música eletrônica. Ano passado trabalhava às vezes quando como DJ também. Gosto de uma rave. Do nada! Uma coisa vai puxando. O padre gosta de uma balinha, é chegado no ácido. Calma, não é possível, mano. Então, tu que é o nosso dançarino profissional, tu poderia se juntar ao nosso padre? Não me dá essa alegria, não me dá essa alegria. Do nada, gente. Gente, que isso, gente? O que tá acontecendo aqui? Olha lá, ele é DJ, ó, a mãozinha do DJ, ó. Ele não é padre. Não, e a gente tem que lembrar aqui que a pessoa que mais séria tratou o tema o tempo inteiro foi Christian. Christian, quando foi falar das coisas que ele não gostava, ele teve cuidado ao falar de quem. Quando foi contada a divergência que fez ele sair, ele teve cuidado pra falar de quem. Agora, se a gente pedir pra ele dançar, dança.
Não porque eu sou ex-padre, é porque eu não gosto desse tipo de música. Não, perfeito, é isso. Mas pode dançar outra música, vai lançar um sambinha. Eu fui provisionado em Itu. Aí comecei esse processo de questionamento, né? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver Conclave, esse filme que está concorrendo. Conclave. Agora vejam, porque estava concorrendo. Vai contextualizar muito do que eu tô falando. E aí eu comecei nessa descrença, né? Nessa desilusão. Conheci uma pessoa... Não, na verdade, eu já tinha pedido meu desvínculo, né? Que ia ser um processo. Quando você pede para você se desvincular, você escreve uma carta, ela vai subindo. Eu vou escrever uma carta. Eu tô numa paróquia em Itu, quem decide o meu desvínculo, quem dá o final, é lá no Vaticano. Caraca. Isso demora anos. Pode demorar 3, 5 anos. Entendi. Nossa. E aí, antes do processo... Mas se você quer sair, não é só você sair, não, meu filho. Você tem que esperar. Eu quero sair, eu quero deixar de ser padre. Eu sou obrigado a esperar uma carta e alguém decidir isso por mim. É só sair, meu filho. Aqui, ó. Tchau. Concluí, eu conheci uma pessoa, me apaixonei, ela ficou grávida. Eu me apaixonei pela pessoa errada. O processo deu uma acelerada. Né? Ela ficou grávida? Você furunfufou? Antes do Vaticano concordar com isso, você vai pro inferno. E aí, depois disso, eu tenho 2 filhas, né? Tenho uma filha de 24, essa daqui, e uma de 13, essa daqui. Nossa, fez tatuagem de E aí, como eu já era publicitário, eu segui fazendo publicidade. Todo mundo é publicitário aqui, de repente. Todo mundo é publicitário, tá bom. Trabalhei lá no interior de São Paulo, na Giannini, gerente de marketing da Giannini, instrumentos musicais, aí... Olha, Giannini. Né? Assim, hoje sou um homem continuo um homem de fé, só que hoje eu sou kardecista. Continuo cristão, só que eu tô mais ligado pra espiritualidade. Gente, mudei toda. Eu também, mano. Eu também mudei, mano. Bom, dito isso, Ramon, você vota em quem? Não, é o Paulo. Eu voto no Paulo. Vota no Paulo, Chicão. Paulo, vou tirar o Paulo. Eu voto no Léo. É porque até agora também eu não defini nada, gente. Eu não defini ninguém. Quem que era o padre? Eu vou... Ai, meu Deus. Eu vou nadar contra a maré, não sei. É porque é ex-padre, né? O cara sai deixar de ser padre pra virar kardecista, não cola. Eu vou apelar. Eu vou trazer de volta o primeiro eliminado e ele é o nosso ex-padre. Ele é muito novo também. Então, por isso... Ai, não deu tempo de ser padre. Gente, eu tô com muita dúvida. O que eu faço? Vai até o final, eu decido. Calma. No Léo? Beltrão vota no... Eu voto no Paulo. Paulo. Paulão. Paulo. Tamo junto, Melhor. Vai com Deus. Vai com Deus. Tem uma coisa problemática também, né? O cara que for padre aqui, ele não pode mentir, né? Round, então. Não vai ficar esquisito, ia pegar mal com Jesus, né? Se ele mentisse. Dinâmica do confessionário. Temos 2 pecadores aqui pra se confessar. Não. Aqui temos 30 pecadores, porque todos pecamos. Sim. Tem pecados e pecados, Destituídos né, estamos agora de Deus. Dito isso, Tá? Marcelo, vamos falar junto o nome A Bíblia diz, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. de quem a gente acha que tem que ir? 3, 2, 1. Francisco! Mano, vai demorar muito. Pecado, Não. né? Você tem bastante coisa É pra tanto conversar. pecado que esse homem tem que vai demorar muito, gente. Não. Ter escolhido o padre da rave, mano. Bom dia, meu filho. Deus te abençoe. O que te traz aqui? Bom dia, obrigado, padre. Você usa internet, padre? Uso. Queria saber um pouco do perdão, padre. Não tenha medo. Fique à vontade. Fale tudo que você quiser falar pra mim. Sem limite, sem filtro. Eu tentei fazer o... Eu tentei! Não sei. Não, perdão você vai ter, mas eu só preciso entender qual foi o que te aflige. Muitas coisas me afligem, padre. Ele não, esse aí não é não. Não é. Obrigado, padre. Deus te abençoe. Ele tentou, né? Eu tentei! Literalmente ele tentou. Tentar é um verbo que tá muito presente na vida do nosso amigo Moédico, né? E ele não se confessou de fato. Todo mundo aqui é pecador. Você Chico é pecador. manteve. Não, beleza. Mas você já se confessou alguma vez? Não, acho que eu me lembro, não. O que você quer dizer com isso? Talvez seja a hora. Pedir perdão. Quem confessa paga a penitência. Ele não pagou a penitência, mas ele pagou sim. Ah, ele Pagou, né? Pagou legal. O que é isso, gente? Pagou com juros e correção monetária. Né? Bom dia, padre. E aí, o que te traz aqui hoje? Ainda bem que não é o André. Desculpa, padre. Tem uma pessoa do lado de fora do confessionário que
tirando a minha atenção. Tá tudo muito complicado ultimamente, padre. Eu tenho tomado algumas atitudes que eu acredito não ser das melhores, entende? Ferrado, hein? Ah, porra, que padre é esse? Porra, me botou pra baixo. Tu quer ombro amigo, né? Me jogou pra merda. É o padre. Ele vai te dar uma penitência pelos seus erros. Mas ele fala assim com os outros? O padre fala assim com os outros? Gente, ele é um padre DJ. É, padre, tô ferrado. Felizmente, tenho tomado essas atitudes por conta da vida, essa correria. Nossa, velho, tá rasgado tá rasgado aqui, ó. Consegue, gente, coitado do homem, tá rasgada a calça dele. Acho que ele quer o padre aqui, ó. Eu acabo me deixando levar. Pois é, né? Pra não Eu não consigo mais não prestar atenção nada que se não for. Não tem padre que fala assim. Eu acabo me deixando levar. Pois é, né? Tu vai no inferno, abraça o capeta. Tu já tá no caminho, né? Não tem padre que fala assim. Ah, não, nada a ver. Vaza. Não tem. Não dá, o cara da calça rasgadinha ali. Começa puxando o voto aí. Não. O caminho da fé está escrito em nome de... Resumindo, não é nenhum dos dois. Eu tenho certeza que não é nenhum dos dois. Esses dois aqui não. Seria uma história muito absurda o cara deixar de ser padre pra virar kardecista. Desculpa, eu não consigo aceitar. Não dá. É muito complicado, não dá. É o nosso ex-padre. Chicão. É porque você mudar uma base de fé de uma pessoa é muito difícil, gente. É muito complicado. Você tem que mexer com muitas estruturas internas da pessoa. Por exemplo, eu hoje em dia, se eu fosse ter uma fé, eu não conseguiria ficar muito longe da fé cristã, no caso protestante. É muito difícil. Você tem que romper com muita coisa pra você poder chegar lá, sabe? E dizer, não sei. Embora o kardecismo eu sei que tem uma coisa meio cristã misturada ali no meio, mas eu acho muito difícil. E o cara de lá, gente, né? Esse cara ali, ó, o DJ, gente, pelo amor de Deus, gente, era pra ter vazado há muito tempo. Christian, Alvinho. Christian, com certeza. Vocês ficaram sem opção. Vocês se prejudicaram, ficaram sem opção. O escolhido. Tá, beleza, o Christian. Bom, o ex-padre deu um passo à frente. Vamos lá, antes de dar o passo à frente, eu vou fechar agora. Não é o primeiro menino, que o menino realmente era muito novo, não tinha tempo pra ser padre, embora já tínhamos médico aqui que era médico novo também. O cara do bigodinho rabichinha, eu não acho também que não seja, ele tá, acho que ele é ator, tá se fazendo ali. Eu vou ficar com o primeiro que era aqui, eu esqueci o nome dele, que eu falei que era o corretor de seguro. Eu vou ficar com ele. Esse aí, ó. Vamos ver quem é. Tá de sacanagem, velho. Não, velho, tá de sacanagem. Não, pera, mas eu fiz besteira também. Eu me prejudiquei. Errei. Tentei. Eu fui burro. Era um ex-padre que eu fiz na cabeça que... Do nada, explica o que aconteceu. Eu fui na cabeça que aquele lá que era ex-padre era o padre, na verdade. Ele deve ser padre, inclusive. Vocês vão ver daqui a pouco. Nossa, que burrice. É isso. Cara, você falou que... Eles foram bem, tá? Eles foram bem. Ele era o atual padre e você... Eles foram bem. Ele dançou rave, pô. Foi bem demais. Eles foram bem. É o padre da rave. O senhor Leonardo também se esforçou no final ali pra quebrar nossa cabeça. Foi bem. Ele foi bem. Ele foi bem, pô. Ele jogou o capeta na roda. Eu me apeguei muito mais ao Christian, cheio de dedo, pra falar qualquer coisa negativa da igreja, do que ao Leonardo dando essa no final, tá ligado? Mano. Pô, tá de sacanagem, cara. Não é possível. Tem um ex-padre reviseiro. É muito estranho, esse negócio da rave ficou muito esquisito. Mas o cara é ex, né, gente? Falou de igreja ocidental, oriental. Falou de tinha muita informação mesmo, realmente. A gente pegou na rave, pô. E tinha, gente, a calça furada, que era um indicativo de humildade, gente. Vamos lá. Ele sendo verdadeiro, quer dizer que o Pig e o Marcel casaram de verdade. Cara, isso tá registrado. Verdade, gente. Eles estão casados. Ele fez um casamento gay. O casamento não valeu, ele é ex-padre. Não, uma vez de Deus, sempre de Deus. Paulo, e aí, irmão? Alguma coisa é verdade da tua história? Sou jornalista, trabalho com comunicação, mas eu trabalhei muito tempo na Igreja Católica. Fui assessor de imprensa, então trabalhei no gabinete, eu via todos os trâmites, participei de todos os festejos e tal. Quantos anos tem tua filha? Eu tenho 2 filhas, na verdade. Eu tenho uma filha de 8 e uma filha de 6. Como eu precisei entrar no seminário, e eu tinha que ter a data certinha, que se eu falasse assim, eu me confundi ali, entendeu? Mas falei 5, falei 4. Tudo isso não. Cara, eu fui militar também, então eu gosto de estar com o dress code sempre alinhadinho.
coach. Não fugiu muito do que tu Eu me visto assim pra trabalhar no dia a dia, normal. Christian, e aí, você é professor de filosofia, como a nossa teoria imaginou? Não. Sou professor de publicidade, marketing e sim, Gente, e que esse conhecimento tão grande, como pelo menos você passou pra gente esse conhecimento? A publicidade dá pra gente essa visão ampla, né? Então, assim, de muitos assuntos, mas eu estudei de ontem pra hoje. Então você é zero familiarizado com essa parada da assim, religião? Eu fiz primeira comunhão, mas nunca. Ah, mas ele é concordei kardecista muito com os mesmo. dogmas da igreja, sou kardecista, tenho 2 filhas realmente e tal. Legal, caraca. Só a parte do padre que não tem nada a ver. Nada a ver. Ele não era padre não, gente. Vocês chaparam mesmo. Mano, então, vocês levaram pra esse lado, mas eu nunca estudei lá. Eu falei, agora vai ser... Você falou isso, tava lá, cara? Vivi lá, entendeu? Passei minha idade inteira crescendo lá. Só não acertou um professor, cara. Acertou sim, pô. Não fazia ideia de ninguém. O cara agora no Lago de cá tá rindo agora. Teve uma hora que ele falou, fazia ideia Aqui também da filha também. Aí juntou os dois em mim, eu não sabia o nome de nenhum professor. Aí eu falei, Por que tu não tinha o colégio, mano? Que você não Ele se ferrou. Cara, então, mas é que a gente começou a entrar nessa linha de professor, eu falei, cara, acho que vai ser melhor eu seguir isso aqui do que tentar desmentir, entendeu? Que vai perguntar mais coisas. Ia se complicar. Andrew. Nada da minha história que eu falei é verdade. Jura? Deve comer na cara, né? Agora ele tá minha rindo. avó, tipo, foi só que ela é muito da igreja e para por aí. Então, tipo, Perfeito. mais pra curtir. Mas você faz o Você não é quê? esse cara tão religioso assim? Fui. Depois da pandemia eu parei de ir e tudo mais, e é isso. Mas você faz o quê? Chegou com a mãozinha no peito e tudo. Gente, bondinho. Tu jogou aqui, vocês não perceberam. Mas e você é o quê? Crucifixo aí, Ah, tinha um detalhezinho que ele tentou colocar ali. Não, mas ele se pedisse, eu tava pronto, entendeu? A arma dele. Esse foi bom também. Só um detalhe, a sandália não foi... estilo eu uso Leonardo, mesmo não. sandália É, o estilo dele. entendeu? Leonardo, Leonardo. chegamos a você, meu amigo. O nosso padre DJ. do trance. Quando vi que o negócio estava ficando assim, eu tive que começar nas mentiras pra enganar Perfeito, o pessoal entendi. aqui. E agora pode mentir, né? O que é mentira? Só a parte do confessionário. Ah, tá. O resto, Tudo verdade. música eletrônica. Maneiro, eletrônica. Então a gente fez uma dinâmica que nos atrapalhou. E aí né? você Gente, eu fiquei saiu da igreja chocado. e começou a curtir Tinha que ficar música, mudo. ir pra festa, Cara, como é eu que já funciona? gostava de música Não, antes, né? perfeito. Só que eu não podia fazer por várias limitações. Óbvio. E foi um dos motivos que acabou depois me Nossa, ele levando deixou de ser pra padre pedir a dispensa do ministério, né? Que por era causa- mais as só coisas porque ele que queria eu ser não DJ. podia fazer do que eu Do podia que você fazer. pôde. Dito isso. Caramba. Mas salva de palmas, né? Salve de palmas. Parabéns, parabéns, parabéns. Então, gente, eu fui ruim. Fui um caminho nada a ver, totalmente, nossa, brisei com força. Mas a vida é assim, né, gente? A vida é assim. A gente às vezes acerta, às vezes a gente erra. Geralmente a gente vai errar mais vezes, né? Mas e você? Você conseguiu acertar? Eu espero que sim. Você também, você tenha sido indo melhor do que eu, tá? Você foi uma pessoa boa, porque Deus te abençoou e porque você conseguiu, tá? Sério, comenta aqui embaixo se você conseguiu, não. Quanto você errou e se você é uma boa pessoa diante de Deus, tá? Porque Deus tem que abençoar as pessoas. Do nada foi pro lado, nada a ver. Gente, tô falando merda já, tô falando besteira. Gente, a gente se vê no próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever nesse canal também, deixar sua curtida e a gente se vê numa próxima, tá? Tchau.